A outra coisa que eu queria falar é que Marinilde, gente, ela não me deixou falar ontem. E eu fiquei no primeiro dia insistindo para ela me deixar falar ontem, mas faz muito sentido para mim ela ter me deixado para falar hoje. Porque o assunto de hoje envolve quebrantamento e hoje Deus trouxe muita confirmação através das irmãs. O meu assunto hoje é sobre o descanso como arma de quebrantamento. Deus tem me mostrado, dentro da palavra, uma perspectiva diferente de descansar. E como eu falei no primeiro dia eu falei que geralmente quando algo da palavra começa a perseguir a gente na leitura e o assunto começa a remoer dentro de nós, Deus está muito interessado em marcar a gente com aquilo, em escrever aquela palavra em nós. Então Ele está encarnando a palavra em você. Você não tem a encarnação completa de toda a palavra, mas Ele está escrevendo aquela palavra específica em você. Então eu falei um pouco da soberania de Deus no primeiro dia em relação à felicidade do ser humano, né? E que Deus começou a encarnar isso. Então eu entendi que a soberania de Deus não está desvinculada do amor de Deus. E a revelação do amor de Deus por mim me faz entender que é bom confiar na soberania dEle. E isso traz muita felicidade. Então hoje eu quero que vocês entendam que confiança e descanso não é algo diferente de quebrantamento. E nós não conseguimos quebrantar sem descansar, sem confiar de que existe alguém que é realmente poderoso para nos conduzir nesse caminho. Ontem, quando nós estávamos cantando a parte dessa música, Poderoso Seu Nome É, eu fui tomada com muita convicção de que quando Jesus me carregar para o caminho da senda do Calvário, Ele vai estar me tomando pela mão também. Assim, eu senti muito forte, a irmã falou sobre o poder do nome de Jesus, e eu senti muito forte esse poder do nome de Jesus, que vai nos levar à morte do nosso ego, que vai romper a casca, que a beleza de Jesus vai aparecer. Precisa aparecer. E a morte do ego é algo que a gente resiste muito. Assim. Você não tem noção como nós amamos o nosso velho homem, como a gente quer resistir, tem muito medo de despir ele. O medo que a gente tem de despir o velho homem é muito maior do que o que a gente imagina. Mas eu senti muito forte quando a gente cantava Poderoso Esse Nome É, de que Ele vai sim nos conduzir a esse caminho, mas a gente vai estar, assim, sabe, de braços dados com Ele, e aquela voz dizendo não temas, ir embora morrer logo, e o nome de Jesus é poderoso para isso. Então, aquela parte fala assim, mais forte que tudo Ele é. Então, imagina, Ele é muito mais forte que seu ego, do que a sua carnalidade, do que seus medos, do que toda a natureza pecaminosa que é em nós, é mais forte que tudo isso. Então é algo que nós precisamos ter revelação de que esse poder do nome de Jesus quer produzir a vida de Jesus em nós. Cristo precisa ser formado em nós e esse nome é muito poderoso para fazer isso. Amém, irmãs? Amém. Então esse assunto, o descanso como arma para o quebrantamento, faz um tempo que eu li um texto em Pedro e eu vi alguém compartilhando esse texto. Esse texto tem, assim, ele me trouxe uma nova perspectiva sobre entrega e sobre esse caminho que Deus nos conduz realmente ao quebrantamento. Então, eu peço a Deus muita graça mesmo, assim, muita graça para que vocês consigam pegar o cerne do negócio, assim, o espírito da coisa. É muito importante para que você consiga realmente olhar a palavra de quebrantamento com uma perspectiva diferente. Porque quebrantamento é uma palavra que quando alguém fala, a primeira reação nossa é Deus me livre, né? Deus me livre. Só que a grande questão sobre o quebrantamento é que você não precisa ir em busca dele. Você não precisa pedir a Deus quebrantamento. Ele vem sem pedir também, tá? E muitas vezes na vida nós ficamos presos nessa fase de quebrantamento porque a nossa perspectiva sobre o quebrantamento não é positiva, não é correta. Mas a nossa oração, as nossas canções estão pedindo isso a Deus. É isso que de fato nós queremos. Nós queremos a vida de Deus em nós queremos encontrar esse caminho da satisfação, essa primavera que a gente tanto fala. Deus quer nos conduzir a isso, mas quando você ouve a palavra quebrantamento, a primeira reação é Deus me livre. Mas constantemente nós somos levados a esse caminho. E quando eu olho na prática, Deus me conduzindo a esse caminho, a minha decisão é fugir.
fugir desse caminho. Ele não é um caminho agradável para o meu ego, mas tem algo que Deus colocou em mim que está gritando pela vida de Deus. E, em outras palavras, Deus está falando assim: eu não vou produzir aquilo sem isso, sem o quebrantamento. Agora, o que você precisa perder é o medo de confiar que eu não vou fazer nada com você que você não consiga suportar. É suportável. E é suportável porque a vida de Deus está em nós, amém, irmãs? A vida de Deus está em nós, a vida de Deus em nós está clamando, sabe? Quando nós falamos assim: nossa, eu quero ser feliz, eu quero ter deleite, eu quero ter satisfação, eu quero viver. Qual vida você acha que você está clamando? Qual vida você acha que você está clamando? Você está clamando pela sua identidade em Deus. Você não está clamando por nenhuma outra coisa assim. Talvez na nossa inconsciência, na nossa ignorância, a gente talvez está pontuando coisas que não tem nada a ver, mas o que nós estamos aspirando verdadeiramente é a vida de Deus, a vida de Deus em nós. E aí nós precisamos entender então esse processo, amém? Uma das coisas sobre a obra de Jesus na nossa vida é que em Cristo começa tudo. E o caminho para qualquer ser humano ser bem sucedido ainda está na obra de Jesus, feita na cruz, mas o quanto essa obra continua trabalhando dentro de nós. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que tipo de esposa você é, de mãe, de funcionário, de estudante, de filho, não é desvinculado desse relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo e esse princípio de ser alcançado por Ele. A nossa mente muitas vezes faz divisão. E quando eu falo divisão, é como se eu fizesse assim: talvez fulana, uma amiga minha, não é cristã, mas se eu der um livro bom para ela, Mulher Única, ela vai ser uma boa esposa, mas ela nunca vai ser. Porque a primeira identidade nossa é de que nós precisamos aprender a ser filhas de Deus. E ser uma boa filha de Deus vai ter uma implicação aí, tem uma direção aí. Ser filha de Deus me conduz a aceitar os princípios que o próprio Deus colocou sobre mim, do que é ser mulher, do que é ser marido, do que é ser servo, do que é ser funcionário, percebe? Ser filha de Deus é um pacote que toda a minha identidade como esposa, como mãe, como marido, como trabalhadora na empresa que eu pertenço, está lá dentro. O meu crescimento como filha de Deus reflete nisso ainda, não é separado. E eu quero que a gente medite alguns textos na Escritura para entender como a Bíblia conduzia cada uma dessas áreas. Então é muito importante a gente entender o seguinte: Pedro fala assim, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Quando ele fala que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, está falando assim: eu vivia de qualquer jeito, eu não tinha padrão nenhum, eu nem sabia como de fato eu deveria viver. Então isso envolve o seguinte: vida de pecado, mas que tipo de mulher você é, de esposa você é? Não tem um padrão, você vivia de uma maneira vã. Então vamos na loteria, vamos casar e vamos ver o que vai dar certo, porque é uma maneira vã de viver. Eu vou arriscando e eu vou seguindo os meus ímpetos, eu fico entregue ao meu homem carnal, e então não tem isso de ter uma maneira de viver. A gente vai vivendo, e isso se aplica na minha vida de esposa, na minha vida de mãe, na minha vida de filha. Isso se aplica à vida, assim. Nós vivemos de uma maneira vã. Então, quando você olha famílias sendo construídas nessa sociedade, você também tem que considerar o fato de que essas pessoas estão casando, mas elas vivem de uma maneira vã. O que é uma maneira vã? Não existe nada que você possa falar para ela e dizer: olha, você não pode ser feminista e você precisa submeter o seu marido. Sabe por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja e a igreja está submetida a Cristo. E quem é Cristo para essa pessoa? Então tudo começa no fato de que Cristo nos alcançou. E quando Ele me alcança, então Ele pega e redimensiona toda a minha vida. E eu não tenho mais uma vã maneira de viver. Então Cristo passa a ser um padrão para mim. Ele passa a ser uma busca, um alvo. Então quando eu chego para uma mulher alcançada, eu posso chegar e usar a Bíblia para ela e dizer para ela que submissão tem tudo a ver com a obra entre Cristo e a igreja, porque Cristo representa algo muito significativo
se você não é uma mulher que foi realmente alcançada por Cristo, então eu posso relativizar submissão, por exemplo. Nada disso faz tanto sentido. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, isso está mexendo com todas as áreas da nossa vida. Isso está mexendo com a nossa identidade. E agora, especificamente, quando nós falamos o que é ser mulher, só tem um livro na face da terra que ensina a mulher a ser mulher. Esse livro é a Bíblia. Porque o Criador criou homem e mulher e Ele colocou todos os recursos necessários para uma mulher que foi alcançada por Ele, para que ela seja mulher. Então, cada vez que eu tenho raiva de versículos na Bíblia que me confrontam e me dizem o que é ser mulher, eu não estou entendendo a obra de Cristo na minha vida e eu estou com raiva, eu estou protestando. Não o que o meu pastor falou, não o que minha igreja está impondo, não o que os livros sobre família me dizem. Quem eu estou protestando? Eu estou protestando os princípios que regem o universo. Eu estou protestando a decisão do soberano, daquele que diz que mulher é isso e homem é aquilo. Então, a minha conversão em Cristo também me confronta a buscar a minha identidade como mulher e o meu lugar. Amém? Vamos entender isso segundo a palavra de Deus? Abre lá em Efésios. Pode dormir não, viu? Combinado? Efésios 5. Eu vou ler só um versículo, porque Patrícia leu o versículo de despojar do velho homem. E no verso 20 desse capítulo 4 que Patrícia pegou, fala bem assim. 4 verso 20 fala assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Então Paulo vai dizer como a gente deve viver, porque não foi assim que Cristo nos ensinou. Daí ele vai falar tudo que ele leu hoje pela manhã sobre o velho homem. Aí vem no verso 5, a partir do verso 22 ele vai falar sobre os deveres no lar. Mas eu quero que você só observe qual é o padrão usado por Paulo para ele determinar como deve ser a convivência no lar, tá bom? Mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Você tem um Senhor? Então, esse é o ponto, tá? A sua vida é regida nesse princípio. Inclusive, quem não gostou do que a Maria falou de modéstia, é muito importante você entender que não é regra mesmo. Não é regra. É que você tem um Senhor e Ele tem uma natureza. E na natureza dele tem coisas que Ele não gosta. Então, se você entender que você é convidada a entrar num estilo de vida que o Senhor deseja e que Ele está te atraindo para isso, então você vai perceber que na natureza do Senhor não há espaço para sensualidade. Logo, como filha dele, é uma obra, é uma consequência de quem está andando com Ele se sentir constrangida por isso também. Aí segue aí no verso 22, no verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, cada um de vós mudou o papel, agora é do homem, né? Então, na mulher, o padrão de Paulo é trazer a obra de Jesus. Então, ele está falando por que a mulher deve ser desse jeito, mas ele está seguindo um princípio. Qual é o princípio? Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo dela, e tem um padrão. Assim como a igreja deve estar submissa a Cristo, você deve estar submissa ao marido. Eu não vou me deter exatamente nessa questão de marido e mulher, mas é impossível não tocar nesse ponto. Quando ele vai falar do marido, ele também explica por que o homem deve se portar como homem, né? Então ele vai falar assim: mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam... Desculpa, eu estou lendo errado, é 25, tá? Maridos, cada um de vós ame a sua mulher. Qual o padrão? Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra.
que Paulo usa como foco, como centro, assim, como exemplo? A obra de Jesus. Mas aí você vai lá para Pedro, e qual é o padrão para ser, por exemplo, um bom servo? Vamos lá? Porque é exatamente esse texto o cerne da minha mensagem. 1 Pedro. O meu tópico fala assim: os deveres dos servos cristãos. Então, para ser bom marido, para ser boa esposa, para ser bom servo. Acharam? 1 Pedro 1, verso 2, a partir do verso 18. 1 Pedro 2, verso 18. Não, é 1 Pedro, mas é 2. Acharam? Fala assim: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentios, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecados e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum achou na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía ao insulto quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Vou ler de novo esse texto. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse texto tem uma perspectiva de descanso, tá? A ideia e o cerne da mensagem é o seguinte: quebrantamento tem a ver com confiar naquele que julga com justiça. Quando ele fala que Jesus não abriu a boca, ele não está falando de algo feito por ele mesmo. É muito importante você entender que a Bíblia sempre vai nos dar uma perspectiva maior. Ele fala que Cristo suportou a cruz por causa da alegria que ele estava proposta. Cristo não abriu a boca porque ele sabia que existe um que é justo e executa a justiça, e no seu tempo ele vai me defender. A ideia, então, de quebrantamento é confiar e se entregar àquele que julga com justiça. Então, quando você se entrega àquele que julga com justiça, ele está falando: você pode descansar naquele que é bom, como Virginia estava falando, mas aquele que tudo vê, aquele que é justo, aquele que não deixa passar nada e faz as coisas acontecer no seu tempo. Então, a ideia de quebrantamento é: você pode ser um bom servo no sentido de não se defender, marido, esposa, e toda a nossa vida de quebrantamento reside numa confiança. Qual confiança? Eu tenho um pai. Eu tenho sido muito movida por isso. Porque se tem uma tendência que há no meu coração, é brigar pelos meus direitos. E esse caminho não me conduz à alegria e satisfação. Quem tem pai não precisa brigar, porque o pai é bom de defender, e ele traz à luz cada coisa no seu tempo oportuno. Então você não precisa querer executar justiça com seu marido, você precisa se entregar àquele que julga com justiça, assim como no seu trabalho, assim como com o seu pai ou sua mãe, assim como com o seu relacionamento com os irmãos. Qual é o foco? É que você está fazendo por conta própria a sua autodefesa, e você não entendeu que você tem um dono que julga com justiça. E o ponto pelo qual você não quebranta e briga pelos seus direitos é que você não confia que ele vai fazer isso bem. Então, automaticamente, eu preciso utilizar os meus próprios recursos para executar justiça e para me defender. Porque aquele que julga com justiça talvez falte comigo nesse momento e eu fique mal vista perante as pessoas. Vocês percebem esse princípio? Então, qual é o princípio usado na palavra para que haja um desenvolvimento, para que haja uma identidade? É sempre a obra de Jesus. Por que
suportou a cruz, porque ele foi até o fim. Mas aí o texto vai continuar e vai falar bem assim, 24: ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Verso 25, muito importante: porque viviam antigamente como ovelhas desgarradas, vivendo de uma maneira vã, mas agora retornastes ao pastor e bispo das vossas almas. Você tem pastor, você tem cuidador, você pode se entregar, você pode perder, você pode sofrer o dano, porque você tem pastor, porque você tem dono. Essa é a mensagem aqui de Pedro, esse é o padrão para ele. Por que você pode perder e os outros não podem? Os outros que não têm Deus, porque eles não têm pastor, porque eles não têm dono, porque não têm cuidado. Você tem cuidado? Você tem um cuidador? Você tem um pastor? Então quando você está abrindo mão, você não está abrindo mão dos seus direitos numa perspectiva de ser injustiçado. Você está abrindo mão dos seus direitos numa perspectiva de que Deus vai executar a justiça. E justiça para Deus muitas vezes não é punir a pessoa que te fez mal, é conduzi-la ao arrependimento, muitas vezes, ao reconhecimento, ao pedido de perdão, à gratidão da outra parte que não tem notado o que você fez, porque Ele sabe julgar com justiça. Isso é muito grandioso, isso é libertador. Você entender que quando você entrar numa briga, você não precisa brigar e ir até o final querendo ganhar, porque você tem pai. E o seu pai vai defender você, porque agora você tem pastor, e o seu pastor cuida de você, e ele está notando essa situação. Lembra do primeiro dia? Que Deus lembra do homem, que ele tem um desejo inquietante pelo homem, e que o homem não sai da mente de Deus. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que o Senhor não tire ele da sua cabeça? Se ele não tira você da cabeça, ele está vendo a injustiça, ele vai julgar com justiça. Quando? Quando ele quiser. E nós não gostamos de esperar. E por causa disso nós não vemos muita justiça. Mas ele julga com justiça. Fala aí, Leide, o que isso tem a ver com primavera? Gente, isso tem tudo a ver. Porque o novo homem, ele é alguém completamente pronto e cheio da vida de Deus. Ele exala gratidão, satisfação e plenitude. E o novo homem não sai sem romper a casca. A beleza de Jesus não aparece enquanto eu estou na frente. E o único caminho de eu sair da frente não é necessariamente eu me esforçar para sair da frente, é confiar naquele que julga com justiça. Por causa disso ele fala: se você é um servo cristão, você pode passar a justiça do seu patrão, porque aquele que julga com justiça vai brigar por você. Ele vai na justiça brigar pela justiça. Isso é muito lindo, gente. Quebrantamento ainda envolve o amor de Deus. O amor de Deus está emaranhado em todas as áreas da nossa vida. Não é possível quebrantar sem ser mergulhado nessa convicção do amor de Deus. Quebrantamento envolve amor. Eu fico falando assim, quando o filho se quebranta para a gente, que é pai, que é mãe, né? Quando o filho admite, reconhece, né? Pede desculpa, pede perdão, a gente, logo o nosso coração se dilata, comove, fica até com dó, com compaixão, e quer abraçar, e quer, não, você vai conseguir, você tenta de novo, né? Imagine nosso Pai celestial. E quando se trata de pessoas, você tem que pensar assim: Deus ama muito a mim, mas muito o outro que brigou comigo também. Então ele não vai ser partidarista. Logo, ele vai lutar para trazer o outro ao arrependimento. Então a minha torcida não é para ele detonar o outro. A minha torcida é que ele ganhe o outro. Mas isso é justo, porque o arrependimento nos conduz à justiça de Deus. Amém? Então eu quero só que você entenda o que é essa justiça. Senão você vai falar assim: eu vou me entregar e Deus vai detonar ela. Ela vai ver, aí também não está adiantando nada. Quero que você entenda o que é essa justiça, tá bom? Vocês estão entendendo até aí? Sim? Sim. Ok. Então nós estamos vivendo uma crise na sociedade atual. E eu vou dizer que toda crise
na sociedade começa com a crise em relação ao cristianismo, ao evangelho. Como assim? Todos os países que um dia foram cristãos e eles jogaram fora o evangelho, eles também perderam a capacidade de definir o que é um homem, o que é uma mulher, o que é família, qual é o lugar do adolescente na família. O que nós vimos ontem, o vídeo lá da jornalista holandesa, é exatamente isso. É exatamente isso. Um país cristão se tornou pós-cristão, então começa a haver uma confusão do que é ser mulher, do que é ser homem. O Brasil está caminhando para isso também. Porque nós estamos numa era pós-cristã. Então, o que é ser mulher? Nós estamos vivendo uma crise do que é ser mulher. E nada vai me ajudar a encontrar minha identidade de mulher, a não ser a própria Bíblia. Então, eu preciso entender o que é ser mulher na perspectiva de Deus. E eu quero que você entenda. Esse livro aqui está me ajudando a entender muita coisa. A culpada é essa Samantha. Que eu falei desse livro para ela, ela me deu esse livro. E esse livro aqui vai contar a história de a autora desse livro. Ela era feministicíssima. Ela é bem inteligente, estudiosa. E ela na faculdade foi doutrinada a ser feminista. Extremamente feminista. E ela abraçou essa verdade de verdade. E ela morava nos Estados Unidos e ela participava dos estudos, ensinando tudo sobre o feminismo. Então ela queria que morresse todo esse padrão bíblico que impõe um jugo sobre a mulher, inclusive o padrão que é imposto sobre a família. Porque o conceito de toda feminista é que família aprisiona a mulher e destrói quem ela é. Eu quero só que você entenda que Deus curou ela do feminismo, libertou por meio da obra de Jesus. Eu vou falar como. Ela foi para a África do Sul e na igreja ela viu mulheres realizadas em ser mulheres, com filho no braço, dando risada, trocando figurinhas sobre ser mulher, sobre criação de filhos. Ela viu uma realidade que ela nunca presenciou no seu próprio país. Ela olhou para aquelas mulheres e elas, primeira coisa assim, nossa, elas têm filhos, são casadas, são felizes. Tipo, não foi isso que me contaram no feminismo, que uma mulher pode ser feliz em ser mulher, submetendo aos padrões, assim. E o que é que ela entendeu? Ela estava ouvindo o evangelho, aquele dia o pregador estava compartilhando a palavra. E ela ficou incomodada com aquilo, mas o fato de ver mulheres felizes em ser mulher mexeu muito com ela. E se tem uma coisa que eu tenho dó em toda feminista, é que elas nunca vão descobrir a beleza de ser mulher se elas não forem libertas do feminismo enquanto viver. E elas estão sendo roubadas de algo muito lindo, que a gente está procurando, está cavando, está encontrando. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: enquanto ela viu tudo aquilo, ela descobriu que o feminismo é pecado. Ela descobriu que o feminismo tem uma raiz. E a raiz é a raiz da falta do quebrantamento, da falta de aceitar a identidade que Deus deu. E quando ela viu o evangelho, ela descobriu que a única maneira de se libertar daquilo era arrepender. E ela descobriu que a primeira feminista foi Eva. E que quando se trata de pecado, só tem uma coisa que nos liberta: Jesus Cristo. Porque Ele cura toda a raiz de amargura. Porque é isso que o feminismo é. O feminismo é uma raiz de amargura contra Deus e contra a masculinidade. E a única maneira de sermos libertas. E o que isso tem a ver com quebrantamento? É que o feminismo nasceu com a raiz da falta de quebrantamento. Tem 3 nomes. Depois, se vocês quiserem comprar esse livro, Feminilidade Radical. Mas tem 3 nomes: Elizabeth Stenton, Simone Beauvoir, que eu não sei se o nome dela é assim porque é francês, e Betty Friedan. São os 3 nomes importantes. E eu queria que você entendesse o seguinte: a primeira, ela vai descobrir que a vida no lar, de servir, de cuidar de filho, e meu marido passeando, eu quero que você se identifique, tá? E ele senta, ele pode ler na hora que ele quiser, aí pode assistir
desistir, e pode sair, e o lar me aprisiona, me emburrece, eu não aguento mais. Quem foi que falou que a gente tem que ser isso? E eles são os bambambãs. Nasceu com uma revolta e uma indignação. Parte dessa indignação era contra Deus, mas a outra foi contra a deturpação do homem em relação à imagem masculina, que nunca foi para ser machista. Porque quando Jesus vem como padrão se entregando à igreja, ele está falando que não tem nada a ver ser homem e ser machista. Se entregar por amor a uma mulher não combina com o machismo da época. Mas a reação de qualquer opressão é abrir uma ferida aonde eu revido conforme o meu ego, e eu quero atingir de volta e brigar pelos meus direitos. E isso não é a favor do Evangelho. Revidar à mesma altura, brigar contra os meus direitos, querer a minha liberdade. Eu quero acabar com tudo aquilo que está me humilhando. Isso tem tudo a ver com a obra de Jesus na cruz. Isso tem a ver com ego. Isso tem a ver com querer responder uma ferida com outra ferida. Então, as mulheres que tiveram um nome extremamente importante no feminismo eram mulheres feridas pelo machismo da época, que realmente teve muita imposição de homens que não expressaram Deus em nada. Mas eu quero que você imagine uma gangorrazinha assim. Se você vê que tem algo muito alto e outro muito baixo, você pode ficar muito irritado querendo baixar de vez essa daqui, e daí você pode puxar demais e a outra fica alta demais, aí você não conseguiu o que você queria. O que está acontecendo hoje é exatamente isso. A ideia era curar os homens do machismo, mas aí subiu demais. E aí a gente vê uma jornalista dizendo que os homens não sabem mais ser homens, então desequilibrou. E eu vou dizer para você que a única cura para essa sociedade ainda é a obra de Jesus na cruz. É mulheres que converteram verdadeiramente a Ele, que vão se render e vão trilhar o caminho da senda da cruz, de braços dados, recebendo força, recebendo graça dele continuamente para morrer, porque não é natural, não é do velho homem querer morrer, não é natural querer abrir mão dos seus direitos. Isso não é algo que você precisa tentar produzir de você mesmo. Eu vou entrar um pouco nessa questão. Vamos seguir adiante. Então, o ponto sobre o feminismo é que ele é uma ferida aberta em toda mulher. Toda mulher, mesmo cristã. E o feminismo, ele ainda reside na raiz da falta de perdão, de quebrantamento, de arrependimento genuíno, completo. E ele grita em nós constantemente na nossa família. Sabia? Que grita. Que nós temos ele e ele aparece. Você sabia que ele está afetando o seu casamento? E você sabia que Jesus pode levar isso embora? Eu queria que você entendesse isso de verdade. Eu não sabia o quão feminista eu era até casar. Até casar. Eu fiquei solteira um tempo em Moçambique, só para você ter noção do negócio. Eu fiquei solteira um tempo em Moçambique, e aí eu comecei a me virar com o computador. Tem que desfragmentar, tem que baixar antivírus, tem que limpar o computador. Eu estava amando minha independência feminina. Eu monto na minha moto, eu administro meu dinheiro. Ou o negócio bom demais da conta, eu sou dona do meu nariz agora, eu estou gostando disso, isso era tudo que eu queria. E eu fiquei 2 anos assim. Me estragou. E o meu marido é muito bom no computador. Tipo assim, ele é muito melhor do que eu no computador. E no casamento eu me peguei querendo competir com ele. Quando eu estava fazendo alguma coisa, ele tem os atalhos do teclado na mente. Então, enquanto eu estava me matando para clicar, ele falava, faz isso aqui, ó. Aí eu olhava para ele assim, tá me subestimando. No meu interior, subestimando. Gente, tá me subestimando. Eu sei, sabe que eu quero fazer desse outro jeito.
várias vezes eu chegar, pegar o meu computador e falar: amor, faz uma geral aí. E tipo, eu me humilho. Você é muito melhor do que eu. E que bom que eu casei com você, que eu não preciso nem gastar tempo fazendo limpeza, procurando dinheiro, porque você é bom o suficiente para fazer isso para mim. Quer plantar mesmo. Mas, ó, foi um caminho, hein? Várias vezes, assim, eu me peguei, assim, frustrada. Porque, nossa, ele tá sendo melhor do que eu nisso. Nossa, eu estou me tornando aquelas mulheres de 1900 antigamente. Que horror! Eu me peguei nisso. E eu sabia onde isso tinha começado. Não começou nele. Não começou em nada que eu tenha aprendido antes na igreja. Começou na Eva que mora dentro de mim. E que eu nutri durante anos com pensamentos não cristãos. Quando eu casar, eu não vou ser tipo de mulher burra, não. Eu vou ficar boa em tecnologia, filha. Meu marido não vai ser muito mais inteligente do que eu, não. Eu não tenho isso de fazer as coisas. Ah, não, por que mulher? E eu ficava ali, nutrindo isso. Você acha que quando eu era solteira eu enxergava isso? Mas quando eu casei eu descobri. Aí pronto, maravilhoso. Em Moçambique, minha vida era estudar. Se você quiser se definir lady sonhadora, eu sou mulher da caneta e do lápis, do livro, eu sou disso. Esse negócio de ficar limpando casa não é muito a minha, não. Mas eu tô querendo casar. Eu vou aprender, eu vou praticar, mas a minha não é essa. Eu não quero essas tarefas que humilham. E em Moçambique, por direito, por ser professora, eu tinha direito a um trabalhador pago pela própria missão, porque eu dava aula o dia todo e não parava em casa. Então era maravilha. A mulher da caneta e do lápis, eu estou ensinando e eu não preciso. E quando eu vou cozinhar, é arte. Eu vou fazer algo para agradar o meu marido, mas eu não tenho aquela sobrecarga que a casa traz. Eu estava amando aquele negócio. Até Deus falar com o meu marido, para ele vir para a Feira de Santana. E aqui em Feira de Santana, nem máquina de lavar eu tinha. Eu fiquei indignada com esse negócio. Quando eu tive que lavar roupa pela primeira vez, pense no espírito de murmuração. Os lábios nem batiam. Era tudo mental. Tudo mental. Eu tinha tanquinho. Lavava a roupa, mas na hora de pendurar eu... Que vida! Saí de Moçambique para fazer um propósito grande no reino de Deus. Eu ficava no fundo da coração. Uma indignação. Mas dentro de mim eu sentia Jesus. Eu estou formando Cristo em você. Eu estou te ensinando a se render àquilo que eu te chamei para ser. Ser esposa, lindinha. É isso que você é. Isso não te rouba de ler, de ser intelectual. Mas você é esposa. Tem um caminho de quebrantamento. E aí eu ficava o tempo todo com meu marido. Vamos comprar uma máquina de lavar? A gente já vai. A gente já está com dinheiro quase completo para isso. E aí às vezes eu ia para Deus. Quando é que o senhor vai me dar uma máquina de lavar logo? E eu sentia dentro de mim. Quando você quebrantar e aprender a fazer com alegria o que eu te dei para fazer. E aí eu falava assim: Senhor, me dá uma graça sobrenatural para eu lavar as roupas cantando. Gente, mas era tão difícil. Mas o espírito de murmuração vinha dentro de mim. Eu lutava contra ele e eu não tinha força. E um dia eu fui chorando e falei assim: Deus, vou falar uma coisa para o Senhor. No fundo eu estou amargurada com o Senhor, porque o Senhor me tirou de uma vida que eu achava que eu tinha muito propósito. Para mim, o Senhor pegou daqui e fez assim: pô, por que o Senhor fez isso comigo? Faz alguma coisa, me faz entender. E eu senti aquele bálsamo vindo sobre mim e ele me conduzindo a aceitar. Gente, sabe qual é a maior briga de uma mulher hoje? É aceitar ser mulher. Tudo aquilo que está ligado a ser mulher tem uma briga dentro dela. Sabe por quê? Porque tem uma mentira na nossa mente que tudo que o homem faz é superior. E a gente odeia esse negócio. Bom, é se eu dirigisse como ele, trabalhasse como ele, ganhasse como ele, pudesse ficar o tempo todo no ar-condicionado como ele. E a gente, isso é pecaminoso, isso é da velha mulher, isso não é da identidade que eu tenho em Deus, e isso tem que ir para a cruz, é o único caminho. E eu lembro que um dia eu orei isso, eu não percebi tanto, mas depois de um tempo eu estava lavando as roupas e cantando, falei: mas não é que o negócio mudou, acho que a máquina de lavar já está chegando. E a gente olhou na internet, tinha uma promoção de máquina de lavar. Eu falei: mas olha que negócio sério que Deus faz. Uma promoção, máquina de lavar de 12 quilos, barata desse jeito. É a hora, compramos. Mas sabe por quê? Realmente aquela oração foi ouvida. Depois de um tempo, eu fui vendo que aquela amargura do meu coração estava sendo trabalhada. Só que aí foi só uma área, tá? Tinha muitas outras coisas. Eu estou nessa escola ainda, não acabou. É longa. Eu tenho certeza que muitas estão se
se identificando. Não me deixe que ser a única pecadora nessa sala. E aí eu comecei a entender que Deus ia fechar o caminho para vários planos meus e Ele ia me conduzir a um caminho aonde eu ia aprender a me render, a ser mulher. Não necessariamente eu ia ficar fazendo isso a minha vida inteira, mas eu ia aprender a amar aquilo que Ele, antes da fundação do mundo, disse que eu seria. Que eu seria. Você foi gerada mulher e toda mulher tem a capacidade de ser mulher, de ser esposa. E se isso não está na Eva caída, isso foi perdido na Eva caída, eu vou restaurar isso. Mas onde eu vou tratar? No ego. No ego. E aí você fala assim, esse negócio de ego eu não estou gostando que o Lidiane está compartilhando. Eu não estou gostando. Então eu vou trazer de novo o mesmo texto. Tá ligado? A se entregar àquele que julga com justiça. Ele julga com justiça. E Deus vai acrescentando qualidades e nos conduzindo a esse caminho onde a palavra encarna. Seria muito legal eu chegar aqui e compartilhar para vocês o que é ser uma mulher bíblica, sem Deus mexer na minha vida, sem Ele me conduzir a esse caminho, sem Ele querer encarnar em mim aquilo que eu estou lendo, que eu escrevo, que eu canto. Mas não funciona assim. Todas as tentativas de Deus, todo lugar que Deus nos conduz, como filhas de Deus, é o caminho de viver o que está escrito na palavra, porque a Bíblia é praticável. Não é um livro bonito para a gente ficar recitando e falar, nossa, como enche, né? A Bíblia é um livro para ser vivido. E as circunstâncias, não que eu procuro, mas que Deus me coloca, me conduz a situações onde Deus está escrevendo a Bíblia na minha vida. Mas você acha que na cabeça de Leitiane ficar com a barriga grudada numa lavanderia é Deus escrevendo alguma coisa da Bíblia? Você acha que isso fez sentido para mim no dia? Não, nem um pouco. Mas vem o Espírito Santo e começa a mostrar, eu estou construindo, eu estou formando uma lei cheia de beleza. O caminho para subir é descer. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Em casa você não quer servir, mas eu estou construindo. Confie em mim. Eu sei julgar com justiça. Eu sou pastor e bispo da sua alma. Confie em mim. Depois eu te conduzo para ficar lá em cima de novo. Mas descer é necessário, senão você não vai estar pronta para suportar o subir. E a nossa vida é sempre assim. E o conceito de soberania é: eu crio meus filhos. Para quem? A quem eu sirvo? Quem é o dono da minha vida? Para quem eu cuido da minha casa? Para quem que eu trabalho? Para quem que eu faço o serviço com excelência? Quem é o soberano? A quem eu pertenço? Toda a minha vida é dele. Toda a minha vida louva ele. Ele está construindo algo. Então esse caminho de quebrantamento, ele é fundamental para a beleza de Cristo aparecer. E muitas vezes eu me pego resistindo. Um outro ponto que eu quero falar, não foge do assunto, é que eu descobri que a minha capacidade de revidar, de debater, de brigar pelos meus direitos tem raízes mais profundas do que o que eu imaginava. E eu descobri isso quando eu fui colocada em situações onde eu falava, já entendi, chorei, rendi. E daqui a pouco, quando eu estava me sentindo injustiçada, eu já estava ressuscitando de novo. Fiz, Jesus, eu vou falar algo para o Senhor. Eu não sei não. Não tô vendo como é que o Senhor vai fazer isso na minha vida não. Porque assim, tem horas que eu penso que já está quase e não está. E foi muito interessante ontem quando a gente cantava, porque essa convicção tomou meu coração. Deus está fazendo algo grande na nossa vida, irmãos. Só que você não está vendo. Cristo está sendo formado em nós. Você não está vendo porque você odeia a palavra quebrantamento. Você odeia chorar. Você odeia ser humilhado. Você odeia se sentir injustiçado. Você odeia quando as pessoas trataram você mal. Mas eu vou te dizer uma coisa que esse livro conta. Que toda humilhação,
e circunstâncias de contrariedade. É Deus abrindo um caminho em nós para a vida dele passar. A vida de Deus está passando. No momento em que você fala assim, faz alguma coisa ou leva meu marido. Tem mulher que ora assim, né? O problema é ele. Se ele, porque ele, Deus, essa vida de cuidar dos meus filhos, é um menino rebelde, Deus no meu trabalho, Deus meu pai e minha mãe, Deus está abrindo um caminho para a vida dele passar. Você não está vendo, mas isso está acontecendo. Ele está matando a sua velha natureza. Você acha que tem um outro caminho para o seu velho homem? Irmãs, o seu velho homem não vai ser renovado. O único caminho para o velho homem é cruz. Ele já morreu lá com Cristo. Todos os dias, Deus vai nos conduzir a circunstâncias aonde o velho homem vai precisar morrer. Vamos colocar a velha mulher, né? Eva, né? Precisa morrer. Não tem para onde ir. Quantos de vocês estão se sentindo injustiçados por circunstâncias? Quantos? Quantos sentem que a dor inflamou? Quantos viram basicamente o seu interior gritar por cobrar os seus direitos, botar o dedo na cara e epa, eu vou fazer acontecer? Quantos de vocês sentiram isso? Você acha que isso está desvinculado da obra de Jesus na sua vida? Da oração feita no quarto cheio de presença de Deus? Do louvor em que a gente está cantando? Você acha que isso está desvinculado? Não está. Não está. É ainda a mesma coisa. Então eu queria que você entendesse o trabalhar de Deus na sua vida, na nossa vida, e compreendesse com muita clareza que a beleza de Jesus só aparece quando o frasco do perfume é quebrado. E quebrar o frasco, esse frasco aqui eu descobri que dá trabalho de quebrar. Ele é aquele tipo de vidro que tem vários, assim, é grosso. Mas o perfume de Cristo vai sair, irmãos. Eu creio nesse nome poderoso, viu Marcela? Eu creio nesse nome poderoso. Maior que tudo ele é, maior do que o meu ego, maior do que as raízes da minha falta de quebrantamento, do meu desejo de buscar os meus direitos. É muito maior do que tudo isso, muito maior. O Cristo que me alcançou um dia e me chamou para uma vida nova, ele me envolveu em uma história aonde hoje eu estou casada, aonde hoje eu estou morando, aonde eu estou morando, aonde hoje você está na casa que você está, aonde hoje você vive com os irmãos que você vive, que você não gosta, que fala coisas que te ferem. Isso tem tudo a ver com a soberania de Deus. Isso tem tudo a ver com o que ele está escrevendo. Isso tem tudo a ver com como você reage. E se não reagiu da maneira que você pensa que a Bíblia fala que você deveria reagir, eu quero que você entenda que ele vai até o fim. Ele vai até o fim. O que importa é a beleza de Jesus aparecer. E talvez a oração que você tanto faz, entra na minha casa, muda o meu marido, talvez a coisa comece a mudar o rumo e o destino quando começa um caminho de quebrantamento. Um caminho de quebrantamento, onde você para de brigar com o Todo-Poderoso, o Soberano, e fala: eu estou entendendo, eu tenho derramado muitas lágrimas. Não é meu marido não, viu? Mas ele não é anjo não, já derramei lágrima com ele também. Mas eu tenho derramado muitas lágrimas em relação a relacionamentos de uma maneira geral. Mas eu sei para onde Deus está me conduzindo. E eu nunca vi com tanta clareza o quanto o meu ego é profundo, o quanto eu gosto de me defender, o quanto eu gosto de brigar pelos meus direitos, e o quanto a paternidade de Deus tem que me quebrar. Eu tenho um pai, eu não preciso tomar as rédeas da situação e me defender. Se entregue àquele que julga com justiça. Se entregue.
Esse é o melhor caminho. Se Pedro vem e fala: servos cristãos, vocês podem sofrer na mão de um patrão injusto, porque Cristo, Ele se entregou na cruz, não abriu a boca. E Ele fala: porque Cristo estava se entregando àquele que julga com justiça. É muito importante você entender que submissão não é uma palavra que aparece relacionada a casamento. Submissão é um princípio da natureza de Deus. O Filho submeteu a vida completamente ao Pai. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão aquilo que o Pai fizer. E o Filho orou no Getsemane: não seja feito a minha vontade, mas a sua. Deus deu uma missão para Jesus. E Jesus falou: o Pai me enviou. Ele tinha uma missão. E submissão é se colocar debaixo da missão do outro. Jesus se colocou debaixo dessa missão dada por Deus. A missão de Jesus era salvar o mundo, mas quem deu foi o Pai. Em momento nenhum na Bíblia aparece que eles deixaram de ser um, ou que por causa disso um é superior ao outro. Eu quero que você entenda: a grande guerra do feminismo é que se eu tenho que colocar comida toda preparadinha na mesa, se eu tenho que lavar roupa, é porque eu sou menor, é porque eu sou inferior. E isso é uma mentira, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm papéis diferentes, mas a minha Bíblia me diz que eles são um. Mas um serviu ao outro, para que Deus Pai tenha toda a glória. Mas eles derramou a glória em Jesus. Eles não estão brigando por posição, eles estão querendo ver o plano cumprido. Eles têm papéis diferentes, mas são um. E a minha Bíblia me diz que marido e mulher são um. Mas nós precisamos aceitar o fato de que tem papel diferente. Alguém tem que cozinhar, alguém tem que sair para trabalhar. Eu não sou inferior ao meu marido por isso. Eu tenho um papel diferente, eu sou mulher, mas eu sou um. E o meu ego precisa se converter todos os dias à palavra de Deus e entender que Deus criou para ser assim. Quem traz os limites para uma mulher e diz para ela o que deve ser é o seu marido? É Deus. Mas a gente fica morrendo de raiva do marido quando você está se sentindo sobrecarregada, não é? Culpa é tua que me engravidou, culpa é tua que me deu esses filhos, culpa é tua que eu tenho que limpar essa casa, culpa é tua. Não é? É assim? Inconscientemente. Eu queria só que vocês entendessem que existe uma necessidade profunda na nossa geração da gente resgatar a beleza feminina. Você acha que você vai viver um espírito de mansidão sem o Evangelho? Você acha que sem a obra de Jesus na cruz você vai calar? Eu não tenho visto isso na minha vida. Calar sem que eu perceba que Jesus está abrindo um caminho em mim. E porque eu tenho Ele, porque eu amo, porque eu fui alcançado por Ele, eu me entrego. Esse é o único motivo pelo qual eu me sujeito a fazer coisas que a minha carne grita. Não é pelo seu marido, não é porque você ama ele, amo. Mas todos os dias, quando eu vou fazer coisas que a minha carne diz que não, eu faço por causa de Jesus. Porque a palavra dele mexeu comigo. Porque eu sou comprometida com aquilo que me alcançou. Porque a palavra de Deus me mexe e diz exatamente como eu devo ser. E eu percebo que eu não tenho força de ser o que a palavra me diz. Mas eu sei que Ele começou uma boa obra. E Ele está trabalhando. O que eu estou querendo dizer para você é que tipo de esposa você vai ser ou está sendo tem tudo a ver com qual tipo de relacionamento você tem com Jesus hoje. Quão perto dele você está e o quanto de Cristo você está carregando. Eu achava absurdo alguém falar que uns carregam Cristo mais do que o outro. Até ler Ruth Santelli e Charles Spurgeon e descobri que algumas pessoas romperam a casca e a vida de Jesus está aparecendo mais, sim.
quando os gregos chegaram para ver Jesus, e aí ficaram com aquela conversa dele poupar a vida, ele vai em João e ele fala a frase que é a coisa mais importante para a nossa vida como igreja: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, vai ficar só ele. Mas se caindo na terra ele morrer, vai dar muitos frutos. O que esse texto está dizendo é que o grão de trigo tem que cair na terra e tem que morrer. A casquinha tem que ser rompida. E quando meu irmão me espinha demais, a casca começa a romper. E eu falo: para, Deus, para. Eu não estou gostando. Já deu. Mas é exatamente quando a casca está rompendo. É exatamente o momento que o perfume vai ser exalado. E você pediu para parar. Você não entendeu. Tem que romper a casca. Tem que sair o embrião para dar fruto, para gerar. Tem que morrer. Você não está sozinho. O Todo-Poderoso está com você. Ele está te conduzindo ao caminho da senda da cruz. Qual é o problema? Qual é o problema de trilhar com o Todo-Poderoso, que é fonte de amor, que é bom, que não tira você da mente, que sabe julgar com justiça? Qual é o problema de caminhar esse caminho da senda da cruz com Ele? Qual é o problema? Os meus medos gritam. Eu quero colocar o pé no freio. Eu quero dizer que já está bom. Quando você casou, qual era a sua expectativa? Quando você veio congregar em uma igreja, qual era a sua expectativa? Eu não vou ferir ninguém, e ninguém vai me ferir, e a gente vai amar Jesus. Você entendeu tudo errado. Já estava previsto, já estava calculado que você ia ferir e que alguém ia ferir você. Qual é o problema? Deixa a casca ser rompida, permanece em aliança, vai até o fim. Você não está sozinho, você não está sozinha. Tem alguém atraindo você. Qual é o problema? O problema é que eu acho que a ferida está doendo demais e não era para ser assim. Já estava previsto, são pecadores vivendo em comunhão. Não existe aperfeiçoamento sem que aconteça de fato o quebrantamento. Não existe nada que não possa ser trabalhado e perdoado. Quando nós estávamos orando hoje de manhã, eu ouvi orações sinceras, mas nós oramos ainda aquilo que a carne consegue ouvir. Mas o que Deus quer romper em nós, esposas quebrantadas, é que Ele quer nos conduzir ao caminho de morte da carnalidade. Você pode entregar os seus medos, porque medo é do velho homem. Vergonha, viu, irmãs? Não é do novo homem. O velho homem, e tem que crucificar mesmo. Vergonha é do velho homem. Mas a capacidade de ressentir, de guardar ofensa, de revidar, de botar o dedo na cara, também tem que ser rendida. E o que Lady Jane falou, abaixo da linha de fundo, é onde Deus está nos conduzindo. Eu creio que Ele ainda tem mais coisas para fazer nessa manhã. Eu não quero induzir a você, ore isso ou ore aquilo, mas não fique na superfície. Foi muito bom todo o começo de hoje de manhã, mas não foi tudo. Você vai voltar para casa. Quais são as questões que realmente ficaram penduradas? O que não rendeu ainda? O que é que está trazendo turbulência e falta de paz? Qual é a casca que você está segurando para não romper? Ele é poderoso para levar embora nessa manhã. Amém, minhas irmãs? Vocês poderiam ficar de pé?
Jesus. Queria que vocês fechassem seus olhos. Jesus. Senhor, se tem uma coisa que é difícil, é falar do nosso ego, Senhor. Dá uma frustração de ser confrontado com quem a gente de fato é. Dá um desespero de enxergar a nossa miséria, Senhor. E ao mesmo tempo dá uma irritação de querer escondê-la, porque não faz o menor sentido fugir daquele que pode levar embora toda a miséria que ainda reside em nós. Eu queria te convidar nessa manhã com um desejo sincero. Completa a obra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado a vários corações durante esse encontro que o Senhor quer fazer. É a obra de Jesus na cruz. É a obra de Jesus na cruz que precisa nos conduzir a esse caminho do Calvário, Senhor. Nós não temos força de carregar a cruz em nós mesmos. Não dá, Senhor. Não dá. A gente já tentou antes, Senhor. O meu desejo de revidar é maior do que o meu conceito, Senhor. O desejo das minhas irmãs é genuíno, mas o Espírito de Deus vem com toda a verdade nessa manhã e nos conduz a orações sinceras, Senhor. Nos conduz a uma realidade, nos conduz a quem somos, nos conduz à Tua presença, nos conduz. Nós queremos o confronto necessário. Eu queria te dizer que não há necessidade de ter medo. Eu tenho aprendido que você julga com justiça. Nos conduz a esse caminho de descanso, Senhor. Onde nós estamos, o Senhor espremeu o pus até sair toda a sujeira, Deus. Nos cura da malignidade dessa época. O feminismo nos atingiu. Oh, Deus, restaura nossa identidade completamente. Cura-nos como mulher, Senhor. Cura-nos como mulher. Queremos expressar a beleza de Jesus no nosso lar, na nossa casa, com nosso marido, com nossa mãe, pai, filho, Senhor. Brilha a Tua luz em nós nesses dias, Jesus, Jesus, Jesus. Nós não temos a quem recorrer. Você é a nossa esperança. Espírito de Deus, você é o Espírito da verdade. Vem com a Tua verdade nessa manhã e convence-nos. Convence-nos, Senhor. Em nome de Jesus, eu queria conduzir você a orações sinceras nessa manhã. A oração onde não é o velho homem que está comandando e você não fica preocupado com as pessoas ao seu redor, se a vergonha vai ou não te impedir, mas você está focado na necessidade de se render àquele que começou a boa obra. Se você deseja abrir os seus lábios e orar com sinceridade, eu gostaria que você levantasse a sua voz e desse espaço para o Espírito de Deus agir. Eu creio que Ele é poderoso para fazer muita coisa nessa manhã. O Deus que cura o corpo, Ele também cura o nosso interior.